Muito obrigada, distinta e respeitada colega Ana Paula Cordeiro. Distintos mandatários do povo, não tenho mais pedidos de palavra. Assim sendo, permitam-me que convide com honra e elevada consideração a digníssima Procuradora-Geral da República para tecer considerações que julgar pertinentes em torno dos pronunciamentos dos mandatários do povo. Digníssima Procuradora, a palavra é sua. Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia da República, Venerando Presidente do Tribunal Supremo, Excelência, digníssimo Provedor da Justiça, Excelência, senhores membros do Governo da República de Moçambique, Excelências, senhores deputados da Assembleia da República, Excelências, caros colegas da Procuradoria-Geral da República, distintos convidados, Excelências. Com a permissão de Vossa Excelência, Senhora Presidente, com a permissão de Vossa Excelência, Senhora Presidente da Assembleia da República, gostaria de saudar os senhores deputados, mandatários do povo moçambicano, pela abordagem aberta e sincera que fizeram em torno da informação anual que prestamos sobre o estado geral da justiça no país. Senhores deputados, trouxeram aspectos que se traduzem em importantes contribuições na perspectiva de um sistema de administração da justiça que responde melhor às aspirações dos cidadãos. Mas também trouxeram preocupações concretas do nosso povo sobre o desempenho deste importante setor do nosso Estado. Acolhemos todas as contribuições e sugestões apresentadas pelos dignos mandatários do povo e assumimos o compromisso de continuarmos a trabalhar em prol de um pleno Estado de Direito democrático. Sobre as questões suscitadas no debate, gostaríamos de prestar a nossa contribuição na perspectiva de que todos os atores do Judiciário tomaram nota e irão prestar a sua colaboração, pois este é um momento de diálogo fraterno com o nosso povo, totalmente representado por Vossas Excelências, senhores deputados. A nossa abordagem pretende responder a todas as questões colocadas, mas, como podem imaginar, é uma obra que não se esgota com facilidade, pelo que não irei individualizar as respostas, salvo nos casos em que tal seja inevitável. Ou seja, vamos participar no debate, fazendo uma abordagem geral sobre as questões colocadas pelos dignos mandatários do nosso povo. Sobre a criminalidade, a informação que prestamos faz, ao nosso ver, uma abordagem profunda sobre os fenômenos criminais que enfrentamos, as medidas preventivas e repressivas que adotamos e as perspectivas que temos, visando a melhoria da nossa ação, quer para evitar a ocorrência de determinadas ações criminais, quer para o seu esclarecimento quando acontecem, responsabilizando os seus autores. Esta é a nossa missão nesta vertente, mas não trabalhamos sozinhos. Por isso, fazemos um apelo para que todos nós engajemos nessa tarefa, cada um à medida das suas atribuições, competências ou mesmo capacidades como cidadãos. O crime é um mal que nos incomoda a todos. Por isso, temos que enfrentá-lo com a tenacidade exigida, desde o furto simples até os mais hediondos dos crimes. Todos temos um papel a desempenhar. Relativamente ao crime organizado, e como nos referimos na informação em debate,
estamos engajados no reforço da nossa capacidade, mediante formação especializada de magistrados e de agentes da PIC e apetrechamento e equipamentos adequados. Quanto à situação da Polícia de Investigação Criminal, gostaríamos de enaltecer as intervenções dos senhores deputados que, de forma unânime, apontam para a alteração da posição da Polícia de Investigação Criminal para permitir a sua funcionalidade no interesse da prevenção e combate à criminalidade. Precisamos de uma polícia criminal tecnicamente equipada, capaz de acompanhar a dinâmica do fenômeno criminal nas suas dimensões, das mais diversas. Esta é também a nossa posição e sentimos a abertura dos senhores deputados para avançar neste debate. Relativamente à posição da Polícia de Investigação Criminal, no quadro das instituições do Estado, o legislador irá definir soberanamente o seu enquadramento. Entretanto, subscrevemos a ideia de um dos ilustres deputados, segundo o qual é necessário desenvolver a Polícia de Investigação Criminal devolver à Polícia de Investigação Criminal a sua magnitude de polícia judiciária. É nossa esperança que este debate esteja na prioridade desta magna Casa do Povo. Ainda no capítulo da criminalidade, referimos-nos aos avanços que representa a recente revisão do Código Penal, no combate à criminalidade, sobretudo a organizada e a corrupção. Esperamos que este trabalho seja complementado em breve com a aprovação do Código de Processo Penal, instrumento de operacionalização do Código Penal. De forma específica, os ilustres deputados mandatários do povo fizeram menção a casos de crimes violentos ocorridos no país, nomeadamente o assassinato de um magistrado judicial e de um professor catedrático. Estamos perante crime organizado, ilustres deputados, e de grande complexidade que exigem uma investigação mais aturada. Desde o primeiro momento da ocorrência dos fatos, formamos equipes de trabalho e solicitamos apoio de algumas congêneres da Procuradoria-Geral e da Polícia no âmbito da cooperação internacional. Quanto aos demais pormenores, esperamos que compreendam, ilustres deputados, o alcance do princípio do segredo da justiça. O certo é que comprometemos-nos a tudo fazer para o esclarecimento dos crimes e a sua motivação. Referiram-se ainda a outros crimes, como o caso de baleamento mortal de um ciclista na cidade de Lixinga por um agente da PRM, afeto à 2ª Esquadra da Polícia. Sobre este caso, foi instaurado o processo crime número 241/2015, autuado em 9 de abril do presente ano, e encontra-se em instrução preparatória. Relativamente ao baleamento mortal ocorrido na zona de Marelli, na província de Nampula, corre termos em instrução preparatória o processo número 69/2015, autuado em 4 de maio de 2015. Quanto ao homicídio registrado em Mussuril, na província de Nampula, em que um cidadão tirou a vida ao filho, tomamos nota e já estamos a averiguar. Quanto ao baleamento mortal ocorrido no bairro de Namicopo, na cidade de Nampula, corre contra um agente da PRM um processo 52/2015, autuado em 14 de abril de 2015 e encontra-se em instrução preparatória. Em diversas intervenções, os ilustres deputados referem-se à corrupção, citando a polícia, serviços de imigração e no âmbito dos concursos públicos. É nossa prioridade o combate à corrupção em todos os setores. Em 2014, desenvolvemos várias ações e funcionários foram detidos, dos quais 7 membros da PRM em flagrante delito por cobranças ilícitas. Ainda neste contexto,
continuamos a desenvolver atividades de articulação intersetorial, nomeadamente com a Inspeção Geral de Finanças e demais inspeções setoriais e a realizar palestras de sensibilização. O nosso apelo é que todos colaborem mediante denúncias, podendo fazer uso das linhas telefônicas grátis dos gabinetes de combate à corrupção, disponibilizadas e publicitadas nos meios de comunicação social. Quanto aos ilícitos eleitorais, o processo eleitoral que decorreu em 2014 culminou com o Acórdão 21/2014, de 29 de dezembro do Conselho Constitucional, onde se faz referência à intervenção do Ministério Público. No que tange aos ilícitos ocorridos durante o processo eleitoral, o Ministério Público realizou as suas funções, tendo instaurado os respectivos processos, conforme os números indicados na informação prestada. Em diversas intervenções, os ilustres deputados levantaram questões que, ao nosso ver, são substancialmente de índolo político. Gostaríamos de separar o político do jurídico, pois a nossa intervenção é meramente jurídica. Continuamos a apelar para a contenção, com vista à preservação da paz e da harmonia social. Foi colocada de forma... Com licença. Com licença. Foi colocada de forma reiterada a problemática da superlotação de estabelecimentos penitenciários e, como já nos referimos na nossa informação, constitui um desafio cuja solução passa pela conjugação de esforços no sentido de mitigação do índice de criminalidade, introdução de medidas e penas alternativas à prisão, já consagradas no novo Código Penal, e a construção de complexos penitenciários, incluindo a reabilitação dos já existentes. São estas as projeções já em curso, visando não somente a melhoria das condições de reclusão, mas, sobretudo, para proporcionar os mecanismos de reabilitação e reintegração social dos delinquentes. Relativamente aos estabelecimentos penitenciários, o Governo tem estado a construir e a reabilitar infraestruturas, visando aumentar a cobertura territorial, melhoria das condições e incremento da capacidade de internamento. Paralelamente, temos encorajado a aplicação de medidas alternativas à prisão efetiva. Quanto à liberdade condicional dos cidadãos recluídos no estabelecimento especial da máxima segurança da Machava, vulgo BO, o que se coloca não é a retirada do direito de liberdade condicional. Trata-se de observância de requisitos legais para a concessão da liberdade condicional. E sendo um incidente de execução ou uma medida graciosa, comporta dois requisitos essenciais, nomeadamente o objetivo, que é ter sido condenado a uma pena superior a 6 meses e ter cumprido metade da pena, e o requisito subjetivo, que é ter bom comportamento e demonstrar vontade de levar uma vida social útil. Portanto, a concessão da liberdade condicional não é automática. Os serviços penitenciários estão a desenvolver esforços no sentido de garantir o acompanhamento dos reclusos com vista à sua reinserção social efetiva. Cidadãos moçambicanos recluídos no estrangeiro. Ao Estado moçambicano incumbe dar proteção consular aos seus cidadãos na diáspora nos termos da lei, e é exercida pelo Governo através do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. A Procuradoria-Geral da República faz o acompanhamento em coordenação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação nos precisos limites das suas competências. É neste âmbito que temos ao nosso dispor a lista destes compatriotas, tendo já estabelecido contactos com algumas famílias de alguns deles. A nível da CPLP, a Convenção sobre a Troca de Condenados permite que os condenados num dos países da CPLP possam cumprir a pena nos seus países de origem. A nossa intervenção aqui
passa pela viabilização dos pedidos dos nossos concidadãos nesta situação, desde que reunidos os requisitos para o efeito. A xenofobia é assunto que nos preocupa sobremaneira. Todavia, tratando-se de atos ocorridos em território estrangeiro, cabe essencialmente ao Governo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, dar a necessária proteção consular, o que já está a acontecer. Quanto à responsabilização criminal dos autores, dados em nosso poder, indica que já foram instaurados processos de crime naquele país. Defesa dos interesses coletivos e difusos. Ilustres deputados levantaram questões relativas à venda ilegal de medicamentos, bebidas de alto teor alcoólico e contrafeitas, a obstrução de passeios das vias para a colocação de contentores que servem de estabelecimentos comerciais, poluição sonora e outras situações que atentam contra a saúde pública, direitos do consumidor e meio ambiente. Sobre estas matérias, referimos na informação aqui apresentada as ações desenvolvidas, nomeadamente a formação especializada de magistrados, a revitalização das nossas parcerias com as demais instituições do Estado, bem assim com as organizações da sociedade civil que direta ou indiretamente intervêm na defesa dos interesses coletivos e difusos. Realizamos ações com o Ministério da Saúde, a Autoridade Tributária, Polícia, inspeções setoriais e com diversas organizações da sociedade civil que atuam na área da defesa dos interesses coletivos e difusos. Mas instamos ainda as instituições públicas e privadas para se conformarem com a lei no âmbito da proteção do ambiente, saúde pública e patrimônio cultural. Quanto à alegada ligação do antigo presidente da República, no caso da ENI, indiciada de atos de corrupção na Itália, tomamos conhecimento através de notícias que circulam nos meios de comunicação social e estamos a trabalhar pelos canais apropriados de forma a obter detalhes sobre estas notícias, com vista a tomarmos a posição conforme o sentido que as matérias nos conduzirem. Quanto ao caso do Ematum, gostaríamos de recordar a Vossas Excelências, senhores deputados, que este caso foi suscitado no debate sobre a informação anual de 2013. Nessa ocasião, foram dados conhecimentos, esclarecimentos, incluindo a remessa à explicação dada exaustivamente pelo então Ministro das Finanças. A questão agora é colocada numa outra perspectiva, nomeadamente a de referida empresa parecer ter a sua sede na Holanda, tal como foi difundido na imprensa. Tomamos conhecimento e estamos a averiguar. Relativamente à intervenção do plenário do Tribunal Supremo, importa referir que é necessário distinguir o plenário e as secções. Com efeito, no caso de recursos, o plenário só intervém para uniformizar a jurisprudência. Noutros, intervém em instância única. O normal é os processos findarem nas secções. Portanto, os 8 processos referem-se à intervenção do Ministério Público no plenário. Ao nível das secções deste tribunal, o Ministério Público teve outras intervenções em 82 processos crime e 108 processos cíveis. No tocante ao IPAS, importa referir que o nível da cobertura dos serviços prestados tem vindo a crescer a nível nacional com a implementação das delegações nos distritos. Este crescimento e procura de serviços, aliado ao número de processos assistidos, tem trazido alguns constrangimentos, principalmente na área dos recursos humanos. Nesta perspectiva, apesar de notarmos nos últimos anos a tendência crescente do número de denúncias sobre cobranças ilícitas, solicitamos aos utentes que sempre que os casos ocorram, denunciem ao IPAS ou aos gabinetes de combate à corrupção. Estas são as contribuições, excelências, que gostaríamos de partilhar as colocadas ontem. Gostaríamos ainda de dar o nosso contributo para algumas questões levantadas no dia de hoje.
Faz-se referência à ausência no informe de dados referentes a crimes cibernéticos. Excelências, como devem estar recordados, nos informes anteriores, a Procuradoria-Geral da República apelou à aprovação da legislação específica de prevenção criminal de crimes cibernéticos para suprir a lacuna que se verifica neste domínio. Em resposta, a Assembleia da República passou a prever este crime no novo Código Penal recentemente aprovado. Como Vossas Excelências sabem, este Código está neste momento no período da vacatio legem e entrará em vigor no dia 1 de junho do corrente ano. É por esta razão que o informe não apresenta dados referentes aos crimes cibernéticos e obediência do princípio nulo crime sine legem, ou seja, não há crime sem lei que o preveja. Relativamente à morte de banhistas na praia do Costa do Sol, referimos-nos ao trabalho que estamos a desenvolver para apurar a responsabilidade, quer de natureza criminal se houver, quer de natureza civil, mediante aos correspondentes meios processuais. O processo relativo à morte do economista Siba Macuacua aguarda a decisão do Tribunal Superior de Recurso do recurso interposto pelo Ministério Público depois de ter recorrido sobre o mesmo em despacho de não pronúncia. Este caso também não foi mencionado no presente informe pelo fato dos dados que trazemos aqui são da matéria relativa ao informe de 2014. Estas são as contribuições, mais uma vez, excelências e ilustres deputados, que gostaríamos de partilhar neste momento de debate com os dignos mandatários do povo, manifestando a nossa abertura para eventuais esclarecimentos. Muito obrigada, Excelência Presidente da Assembleia da República.